As pessoas que possuem orientação sexual não heterossexual ou identidade de gênero discordante ao sexo biológico sofrem preconceito, discriminação e intolerância, que se manifesta na homofobia, concretizada através da violência física ou moral, que limita o exercício dos direitos de todos os cidadãos, bem como na negativa de reconhecimento à diversidade sexual, que exclui a cidadania de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. As minorias sexuais lutam para que seus integrantes sejam reconhecidos enquanto pessoas e, consequentemente, possam gozar de direitos humanos, tal qual as pessoas heteroconcordantes. Neste vídeo, iremos abordar as lutas e as conquistas da minoria homossexual desde o início dos tempos. A repressão da homossexualidade tem início na Idade Média, com o surgimento do cristianismo. A Igreja passou a considerar como pecado todo ato sexual desprovido de função procriativa. A condenação da homossexualidade foi se consagrando historicamente como algo contrário à moral. Além do discurso moral fortemente influenciado pelas concepções religiosas, alguns estados chegaram inclusive a criminalizar a conduta homossexual, crime que ficou conhecido como sodomia. Houve também a patologização das práticas homossexuais, de tal sorte que nessa época falava-se não em homossexualidade, na qual o sufixo "dade" denota modo de ser, mas era retratado como homossexualismo, na qual o sufixo "ismo" designa doença. Embora nunca tenha havido qualquer comprovação do que a enquadraria como uma doença, a Organização Mundial da Saúde, em 1948, na sexta revisão da Classificação Internacional de Doenças, inseriu o homossexualismo entre os transtornos mentais, como o desvio sexual. Devido a esse enquadramento, homossexuais foram submetidos a tratamentos desumanos, tais como terapias com choques convulsivos, lobotomia, terapias por aversão e injeções de testosterona. Buscou-se a todo custo uma forma de curar a homossexualidade, sem êxito, obviamente, na medida em que não há cura para algo que não é patológico. O movimento em prol dos direitos humanos das minorias sexuais teve início a partir da segunda metade do século XIX, após a dizimação de uma enorme quantidade de homossexuais pelo regime nazista da Alemanha, conhecido como Holocausto. Pode-se apontar o ano de 1969 como o grande marco desse movimento, ocorrendo uma das mais importantes rebeliões civis da história. Se inicia no Stonewall em Greenwich Village, nos Estados Unidos. Gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentam a força policial em um episódio que serviu de base para o movimento LGBT em todo o mundo. Ao longo das décadas, o movimento LGBT obteve diversas conquistas. No Brasil, até a década de 1980, o chamado homossexualismo ainda era visto como um transtorno sexual pelo Código de Saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Assim, o Grupo Gay da Bahia iniciou no ano de 1981 uma campanha em nível nacional para a despatologização da homossexualidade, obtendo vitória em 1985 frente ao Conselho Federal de Medicina. Este processo aconteceu 5 anos antes da OMS retirar a homossexualidade de sua lista internacional de doenças. As paradas de orgulho LGBT também são uma importante conquista do movimento no Brasil, reunindo um grande público a cada ano e trazendo ainda mais visibilidade para a comunidade. A união civil estável e o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo são algumas das mais recentes e mais importantes conquistas do movimento LGBT brasileiro. O casamento entre homossexuais foi legalizado em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça. Os procedimentos de redesignação sexual, também conhecidos popularmente como mudança de sexo, do fenótipo masculino para feminino, passaram a ser autorizados pelo Conselho Federal de Medicina.
Assim, desde 2008, o Sistema Único de Saúde oferece a cirurgia para os brasileiros. Já em 2010, o procedimento de redesignação do fenótipo feminino para o masculino foi aprovado e passou a ser atendido pela rede de saúde pública. A utilização do nome social e as mudanças de registro civil para a população de transexuais e travesti também é outra importante conquista do movimento LGBT. Desde 2009, os nomes sociais podem ser utilizados no SUS e desde 2013 é permitido o uso no Enem. Já em março de 2018, o STF determinou que os indivíduos transgêneros fossem permitidos a alterar oficialmente e em cartório seus nomes e registro de sexo. Mesmo com todas essas conquistas, a realidade da comunidade LGBT é outra, pois apesar dos acalorados debates e promessas políticas, eles continuam sem segurança jurídica ao que se trata do direito homoafetivo. Por isso, cada novo espaço conquistado é uma vitória daqueles que cansaram de viver à margem da sociedade e decidiram erguer suas vozes.